combate ao abandono e aos maus tratos aos animais. Ana Rebeca Passos está voltando ao vivo para a gente conversar sobre essa campanha de Dezembro Verde. Ana, nessa época do ano, férias, o pessoal viaja e aí, de repente, pegou um pet e não se programou, né, para os acontecimentos da vida, né, as festas e tudo mais. Geralmente, quem faz esse tipo de coisa é quem realmente não se planejou para a chegada de um pet, de como ele vai ser um membro da família e precisa estar integrado a todas as ações dessa família, né, Ana? Nessa época do ano é comum somente viralizar imagens de gente abandonando os pets. Pois é, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade, existe a relação de afetividade com esse animal, né? A partir do momento que ele está nesse ambiente de convívio com a família, não é? Ele se apega, não é? Aos integrantes dessa casa, não é? Há uma rotina. Então, assim, e a questão da afetividade, não é? Então, quando você acaba tendo ali um animal em casa, ele já faz parte, ele é integrante importante também da sua família. Então, fim de ano, festas, não é, feriados estendidos nos finais de semana, não são desculpa para que você não leve esse integrante, ou inclusive deixe de viajar mesmo, porque não tem onde deixar esse animalzinho. E é crime, tá? Abandono de animal é crime no Brasil, graças a Deus por isso. Dezembro Verde, a gente conversa agora com Roberta Ferreira, que é veterinária. É isso, né, Roberta? É uma relação de afetividade que você cria com aquele animal. É um ser vivo que merece respeito, merece atenção, merece cuidado. E você abandonar por simplesmente, não consigo mais cuidar, não dá, né, Roberta? Bom dia. Bom dia. Exatamente. É um grande problema nesse final de ano, porque as pessoas se veem e alegam, às vezes, não ter com quem deixar, não ter condições financeiras para um hotelzinho, para um cuidador, e acabam achar por solução, entre muitas aspas, né, abandonar o animalzinho, e isso traz diversos prejuízos aí para o animal e para a sociedade em si. É isso que eu ia te perguntar, Roberta. Quais são as consequências quando você abandona o animal? Porque não é simplesmente, coloquei ele na rua, deixei ele num cantinho ali, alguém vai achar. Não, né? Tem as consequências desse ato, né? Exatamente. Até porque a gente sabe, quem está no meio ali dos animais, sabe quanto que é difícil a gente achar uma adoção para um cãozinho, para um gatinho. E quando a gente fala de abandono, a gente não fala somente no risco do animal, de sofrer um atropelamento, por exemplo, um envenenamento, que a gente sabe que acontece com muita frequência, mas a gente também tem risco de transmissão de zoonoses, como a leptospirose, leishmaniose, ataque às pessoas nas ruas, quando o animal tenta se defender, e enfim, são vários processos, além do próprio ato do animal ser jogado ali na rua, né? E acidentes de trânsito, né? Exatamente. Tem muito acidente de trânsito porque a gente sabe atravessar a rua. Olha para um lado, olha para o outro. O cãozinho, quando vê aquele monte de buzina, um monte de carro, o gatinho, ele se assusta e acaba indo para o meio dos carros. Ô, Roberta, qual a principal orientação, né? A gente sempre reforça aqui essa pauta. É realmente avaliar a sua vida? Você tem realmente condições de ter um cachorro, de ter um gato, um papagaio, não é, um periquito, um rato dentro de casa? Avaliar a sua condição de poder ter um outro ser ali? Exatamente. Quem quer adotar um animalzinho tem que passar um pente fino na sua vida e passar um checklist em vários critérios. Eu tenho condições emocionais para lidar com esse animal, eu tenho condições financeiras para lidar com todas as demandas que ele vai me trazer. É um animal que vai viver comigo ali por pelo menos 15 anos. Então, você tem que pensar que é uma vida que vai demandar comida, limpeza, médico, atividades lúdicas para estimular o mental. A gente pode ter problemas também com comportamento, a depender do tipo do animal, como ele é criado. Então, a gente também tem que pensar em possibilidades de adestradores e afins. A gente tem que passar um checklist na vida antes de trazer um animal, porque ele não escolhe vir, a gente escolhe trazer o animal para a gente. Então, é uma responsabilidade que a gente tem que ter em mente, que a gente vai ter por pelo menos 15 anos. Então, é abrir mão de alguns momentos. Por exemplo, eu vou citar o meu exemplo, para quem sabe eu tenho animais, né? Tenho pets em casa, e aí o último fim de semana foi de formatura de um integrante da família, mas no sertão do estado, muito longe. Então, seriam 2 dias ausentes. Não fui. Por quê? Porque eles são seres dependentes, de certa forma, da gente, né? Exatamente, são seres dependentes. Então, pode parecer até um pouco radical, mas não é. De duas, uma. Ou você insere o animal nas suas atividades, ou você
infelizmente, tende a evitar algumas atividades onde eles não podem ser inseridos, porque não tem como a gente largar de mão por conta de algo pontual, uma vida que está ali com a gente há pelo menos 8, 9 anos. Então, assim, vamos explicar, Roberta. É possível, por exemplo, viajar no fim de ano e levar esse animal? Qual é a orientação? Para cachorro, para gato, passarinho? O que fazer? Pronto. Por exemplo, final de ano o pessoal tende mais para ir para praias e etc. Quem vai alugar casa de praia, buscar um local onde eles aceitem pets, isso é interessante. Caso a gente não consiga esse local, a gente tem diversos hotéisinhos pela cidade, tem cuidadores, cat sitters, dog sitters, então babás, né, de cão e de gato, que podem fazer esse serviço indo até a sua casa, alimentando aquele animal, brincando com aquele animal, passando um tempinho com ele, é ajustado junto com o sitter no caso, né? Mas tem diversas outras formas que a gente pode fazer. Tem clínicas que tem hotelzinho dentro dela, então vai da busca, né? Tem que buscar esses locais aí. Aqui em Caruaru tem um bocado. Pois é, em Caruaru tem um bocado. E é crime abandonar, né, Roberta? É crime. Além de ser um maltrato, né, enquadrado ali nos maus tratos, é um crime ambiental também, certo? Atualmente, teve a atualização da lei, né, de maus tratos e crimes ambientais, que a pena passou de 1 ano para de 2 a 5 anos de reclusão e multa, certo? Quando esse animalzinho é abandonado e é denunciado, enfim, a investigação se segue. Muito bem. Roberta Ferreira, veterinária aqui em Caruaru. A gente reforçando um pouquinho, Renata, esse alerta, né, para que você não abandone esse animal, né? Como a Roberta colocou aqui, faça um checklist da sua vida. Eu viajo muito, né? Serei muito ausente, então não vou ter, trabalho muito, não vou ter um pet, gente. Então, é a realidade. Mas se você escolhe realmente ter um amigo, não é? Seja gato, cachorro, passarinho, eles tornam um amigo integrante da sua família. Observe se você tem condições realmente de mantê-lo para o resto da vida dele com você e aí não praticar o abandono, que é crime. Renata. Pois é, Ana, principalmente empolgação de criança, né? A gente sabe que toda criança, eu quero, pronto. O que vai ter de Natal, de caixinha abrindo e tendo um cachorrinho dentro, não é brincadeira. Chorando. Porque a criança, porque eu quero. Aí não vê o porte do animal, aí você mora num apartamento pequeno, aí você pega um cachorro do tamanho do universo. Enfim, tudo tem que ser levado em consideração e, né, como a doutora falou, numa média aí de 15 anos você vai ter, né, esse animal no seu convívio e ele realmente tem que ser parte da família. Menos que isso, não dá. Obrigada. Oi, Ana. Eu tenho só um comentário mesmo, Renata. Sim. E se você tem um animal e resolve, por exemplo, casar e tem filhos, gente, aquele animal não vai fazer mal para sua criança não, tá? Não abandone esse animal, porque o pelo vai entrar no nariz do teu filho. Olha, existe orientação para isso. Pelo contrário, aquele animal vai se apegar tanto àquela criança que vai cuidar daquela criança junto com você. Então, é um ambiente diferenciado quando você tem um animalzinho e aí chega um integrante novo, que é um bebê, e a família se torna maior. Então, não abandone porque chegou alguém novo na sua casa. Esse animal precisa ser inserido nesse ambiente também, porque ele vai sentir que foi rejeitado. Renata. Perfeito, Ana. Obrigada pelas informações. E aí, tem muitas